Contabilidade avançada, parte 1. Então nós estaremos nesta aula falando sobre contabilidade avançada, o início da contabilidade. E para nós falarmos do início da contabilidade, o que nós temos que falar? Nós temos que falar sobre a identificação da Lei 11.638/2007 em relação à sociedade por ações. Essa lei ela veio revogar a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e a Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976. Ou seja, a lei das sociedades por ações, hoje, ela segue a Lei 11.638/2007. Essa lei, inicialmente, ela é para falar sobre as empresas de grande porte, ou seja, sociedades anônimas. E as empresas de sociedade anônimas, elas têm ações na Bolsa de Valores, do mercado aberto ou fechado. E as ações, inicialmente, nós falamos no artigo 16, as ações ordinárias. O que são ações ordinárias? São as ações que participam nos lucros, resultado da empresa, e as pessoas que adquirem essas ações, elas não têm direito a voto, elas têm direito a voto, seus titulares têm direito a voto em Assembleia Geral, só que eles não têm direito a receber os seus dividendos, porque quem tem direito de receber os dividendos são as ações preferenciais, que nós iremos falar agora, que é o artigo 17 das ações preferencial, PN. As ações preferenciais, elas oferecem ao detentor prioridade no recebimento de dividendos, ou seja, mas não tem direito a voto nas Assembleias Gerais. Portanto, essas ações são mais comercializadas no mercado. Quais são as vantagens da política? No artigo 18 diz que o estatuto pode assegurar uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger e votação em separado ou um ou mais membros dos órgãos da administração. O resgate e amortização. O estatuto ou Assembleia Geral Extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reserva de resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à operação. As partes beneficiárias. No artigo 46, a companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados partes benéficas ou beneficiárias. O que é debêntures? A companhia cria títulos para serem comercializados de títulos de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão, se houver o direito do certificado. Emissões e séries. A companhia, no artigo 53, a companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures e cada emissão pode ser dividida em séries. E esse valor nominal, a debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos de obrigações que, nos termos de legislação em vigor, passa o pagamento estipulado em moeda estrangeira. No vencimento e amortização e resgate. No artigo 55, a época do vencimento do debênture deverá constar da escritura da emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parcial de cada série, criar fundos de amortizações e reserva-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total dos títulos da mesma série. Os livros sociais de uma empresa de sociedade anônima ou sociedade por ações. No artigo 100 diz que a companhia deve ter, além dos livros obrigatórios, que são o livro diário, livro de inventários, estoques, de contas a receber, contas a pagar,
Ainda a companhia deve ter, além desses livros obrigatórios, os seguintes livros. O livro de registro de ações nominativas, o livro de transferência de ações nominativas, o livro de registro de partes beneficiárias nominativas, o livro de atas de assembleia, o livro de presença dos acionistas, os livros de atas das reuniões do Conselho de Administração, o livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. O exercício social e demonstrações financeiras diz no artigo 175. As empresas podem ter o exercício social de duração de 1 ano, como sempre, como todas as empresas, e a data do término será fixada no estatuto. Então, se essa empresa, no momento por ações, sociedade anônima ou sociedade por ações, tiver no seu estado estipulado que será a partir do dia 1º de julho a 31 de junho do ano subsequente, isso daí está estipulado, mas comumente costuma-se ter o exercício social das empresas, a duração é 1 ano, começa no dia 1º de janeiro e encerra no dia 31 de dezembro. Então, o normativo é dentro do próprio ano. As demonstrações financeiras, diz no artigo 176, o fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar com base na escrituração mercantil da empresa, da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que são comumente já conhecidas e faladas, para identificar as mutações ocorridas, as modificações ocorridas no exercício, que é balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízo acumulado, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e, se a companhia tiver ações na Bolsa de Valores aberta, demonstração do valor adicionado. Um comentário em cima disso diz que nós vamos dizer que o DOAR, demonstração de origem e aplicação de recursos, saiu através da Lei 11.638 de 2007, caiu esse demonstrativo e entrou o demonstrativo de fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa, que veio substituir o DOAR, porque ele é mais completo, ele fala do sistema operacional financeiro de investimento e compromissos para as empresas de capital aberto, o DVA, demonstração de valor adicional, que são obrigados a apresentar. As outras de capital fechado, não, que elas não precisam apresentar. Elas não são obrigadas, mas se quiser apresentar demonstração de valor adicional, é importante. A escrituração deve ser mantida em registros permanentes, ou seja, como todas as empresas, obedecendo legalmente a legislação comercial e seguindo todos os métodos, princípios contábeis existentes na sua uniformidade a nível mundial, demonstrando e registrando suas mutações. E o registro deve seguir o regime de competência e não o regime de caixa. O que é o regime de competência? O regime de competência é registrar quando ocorre o fato. E o regime de caixa quando registra um fato que houve o pagamento ou o recebimento. Portanto, a escrituração na Lei 11.638 de 2007, Sociedade por Ações, tem que seguir o registro dos contábeis pelo regime de competência, ou seja, quando ocorreu realmente o fato. O balanço patrimonial, ele classifica sistematicamente, fica conhecido, pelos bens, direitos e obrigações, ou seja, o ativo é composto por bens e direitos e o passivo pelas obrigações com terceiros e com o proprietário. No ativo nós temos o ativo circulante, o ativo realizável a longo prazo, o ativo permanente dividido em investimento, imobilizado, intangíveis e diferidos. Mas com a nova lei sabemos que no ativo hoje nós temos 2 tipos de ativo, o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante, conhecidamente, que são os fatos que ocorrem antes de 365 dias, 360 dias, e o ativo não circulante são os mais permanentes, acima de 360 dias ou permanente.
Então, no ativo não circulante, lá nós vamos ter hoje o registro do ativo realizado a longo prazo e do ativo permanente, que hoje é constituído pelo imobilizado de investimento intangível. O diferido caiu fora, não existimos, não contabilizando pelo ativo diferido. Então, tudo se resume no ativo não circulante. No passivo, nós temos o passivo circulante, o passivo exigível a longo prazo, o resultado do exercício futuro e o patrimônio líquido. Sabemos que hoje no passivo também nós temos 3 grupos: o passivo circulante, o passivo não circulante. O passivo circulante abaixo são as obrigações abaixo de 365 dias, 360 dias, são as obrigações para com terceiros. O passivo não circulante são as obrigações acima de 360 dias, que são os passivos exigíveis a longo prazo e o que nós registrávamos anteriormente, resultado do exercício futuro. E o patrimônio líquido, que sabemos que são divididos pelo capital social, pelas reservas de capital, ajuste de obrigação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízo acumulado ou lucro acumulado, que é o que as empresas buscam o seu resultado, o lucro acumulado. O critério de avaliação do ativo. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os critérios identificados como bens e direitos. E nos critérios de avaliação do passivo, no balanço, o elemento passivo serão avaliados de acordo com os critérios de obrigações, encargos e provisões, ou seja, obrigações para com terceiros e obrigações para com proprietários. As provisões é aquela obrigação que nós calculamos exatamente num período e será efetuado o pagamento no mês subsequente, mas exatamente naquele valor que já foi calculado. Provisões não é previsão, e sim exatamente o que aconteceu no cálculo. A dedução de prejuízo e impostos sobre a renda. O resultado do exercício serão reduzidos das despesas, serão deduzido o quê? O imposto de renda, o imposto sobre a renda. Então, ali nós teremos realmente o resultado do exercício líquido. E o prejuízo do exercício obrigatoriamente será absorvido pelo lucro acumulado ou pelas reservas de lucros e pela reserva legal nessa ordem. As participações. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes benéficas serão determinadas sucessivamente em estatuto. O que é reserva legal que diz no artigo 193 da Lei 11.638? Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Ou seja, se você tiver um lucro, esse lucro tem que estar dentro de 5% e abaixo de 20% em relação ao capital que está registrado no patrimônio líquido da empresa. A reserva estatutária, ela está escrita no estatuto, o próprio nome diz, é reserva estatutária. O estatuto poderá criar reserva desde que, para cada uma, identifique de modo preciso e completo a sua finalidade, ou seja, para que eu estou criando essa reserva, e fixe os critérios para determinar a parcela anual do lucro líquido, que serão destinados à sua constituição, e estabeleça o limite máximo de reserva. Então, eu tenho um lucro e eu quero transferir para essa reserva, uma reserva fins, para eu beneficiar alguma coisa da empresa que seja justificável, ou seja, que eu não esteja simplesmente tirando para não distribuir o lucro para meus acionistas. A reserva de retenção de lucros seria a reserva para contingência. O que é essa reserva para contingência? Se eu estiver passando por uma calamidade no meu município, no meu estado, no meu país, e eu estou passando por um problema, eu crio, na Assembleia Geral, eu aprovo uma reserva para contingência, ou seja, que eu vou tirar do lucro, aquele lucro que eu iria distribuir para os meus acionistas, eu reverto para trabalhar na empresa e que dar caixa, dar fôlego para a empresa e futuramente diminui dos lucros decorrente do fator acontecido. E com isso ninguém perde, nem a empresa e nem os acionistas. É uma coisa, essa reserva de contingência é uma coisa ocasional, um fato
melancólico que não estava na previsão de acontecer, como por exemplo um terremoto, um maremoto, e que acabe, que danifica a empresa, os equipamentos, eu preciso comprar, reequipar a minha empresa. Então eu busco esse dinheiro que estava parado, ou seja, busco de terceiros, e eu não preciso fazer a distribuição, eu faço um caixa, eu crio um dinheiro legal dentro da minha empresa, podendo dar entrada oficialmente, legalmente, dentro da legislação comercial, judicial e jurídica. A reserva de incentivos fiscais, eu tenho um incentivo fiscal, por algum motivo qualquer, em Assembleia Geral eu crio essa reserva também para identificar uma subvenção governamental que eu tive para melhorar algo benéfico para a empresa, ou seja, para fazer o crescimento da empresa e com isso será benéfico também para os acionistas. Retenção de lucros, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício previsto em orçamento de capital, por ela previsto e aprovado. Aí agora nós entramos no lucro, reservas e dividendos. Dedução do prejuízo e imposto sobre a renda. Ou seja, no exercício nós deduziremos todos do resultado do exercício, depois de todas as despesas, nós deduziremos todos os impostos sobre a renda e este lucro que será gerado, lucro, reservas e dividendos. Então, depois que eu paguei o governo sobre a minha renda que eu tive, é este lucro que será revertido em lucros, reservas e dividendos. Dividendos, a origem do dividendo é a companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e reserva de lucros, e à conta de reserva de capital no caso das ações preferenciais, que trata no parágrafo 5º do artigo 17, onde fala sobre as ações preferenciais, que são as distribuições de dividendos. Os acionistas são preferenciais no recebimento dos dividendos destinados do lucro. Dividendos obrigatórios. Os acionistas têm direito de receber como dividendos obrigatórios em cada exercício a parcela dos lucros estabelecido no estatuto, ou seja, depois dos impostos de rendas, depois dos impostos da renda, que aí esse lucro será estabelecido no estatuto e não pode ser omisso, ou seja, terá que distribuir dividendos para os acionistas por algum motivo no encerramento do exercício, de preferência esse exercício ser do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, conforme o caso. O pagamento de dividendos. A companhia pagará os dividendos de ações nominativas, conforme diz no artigo 205, a pessoa que na data do ato de declaração do dividendo estiver inscrita como proprietário ou usufrutuário das ações. Ou seja, esse dono da ação, ele quer pôr à venda, está dentro dos princípios, está dentro das ações, dentro juridicamente aprovada, ele terá o direito de receber esses dividendos, porque a empresa terá que distribuir esse lucro para os seus acionistas de direito. A dissolução, liquidação e extinção. O que é isso? Uma empresa, quando é dissolvida, quando é liquidada ou extinguida, ela segue essa linha de término da empresa. No artigo 206 fala que a dissolução é dissolver a empresa em pleno direito, pelo término ou prazo de duração, ou no caso previsto no estatuto, ou pela existência de um único acionista, a qual a Assembleia decide que no mínimo 2, se não for reconstituído até ao do ano seguinte, ao disposto cai-se, a empresa cai. Pela extinção, na formação de lei e autorização para funcionar. Também por decisões judiciais, por falência, quando provado, e decisão de autoridade administrativa competente. Então, o primeiro passo para uma empresa chegar ao fim é a dissolução.
O segundo passo é a liquidação. Liquidação pelos órgãos da companhia. Silenciando o estatuto, compete à Assembleia Geral, no caso do número 1 do artigo 206, determinar o modo de liquidar e nomear um liquidante, ou seja, o Conselho Fiscal que fará todo o período de liquidação da empresa. E aí nós temos a extinção. Extingue-se a companhia, ou seja, acaba a companhia, pelo encerramento da liquidação, pela incorporação ou fusão e pela cisão, conversão de todo o patrimônio em outra sociedade. Portanto, a partir daí, nós temos a transformação, incorporação, fusão e cisão, ou seja, ou o fechamento da empresa, a extinção da empresa como um todo. Incorporação, avaliação de investimento em coligados e controlado. Incorporação. O que é uma incorporação? É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Então, o que é uma incorporação? Tem que ficar bem claro. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra. E assim sucede todos os direitos e obrigações. Então essa daqui pegou todos os direitos e obrigações dessas duas empresas. Isso chama-se incorporação. Fusão é a operação pela qual se une duas ou mais sociedades para formar uma sociedade anônima. Então eu tenho duas sociedades, eu vou fechar essas duas sociedades e vou fundir em uma só. Ou seja, os bens e direitos e obrigações dessas empresas foram fundidas e formada uma única empresa. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcela de seu patrimônio para uma ou mais sociedades. Então, essa empresa tem um patrimônio, ela transfere parte dela para essa, um pouco para essa, formando-se assim o fim, ou constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital parcial ou aversão. O que são demonstrações consolidadas? Através da incorporação, avaliação de investimentos em coligados e controlados, é obrigatório fazer as demonstrações consolidadas. Através do artigo 249, nos dá esse amparo. A companhia aberta que tiver mais de 30%, hoje não precisa ser mais de 30%, pode ser abaixo de 30%, tem a obrigatoriedade de apresentar os resultados da mutação do patrimônio, as suas demonstrações financeiras de forma consolidada, ou seja, consolidar os resultados de várias empresas em um único resultado, demonstrando realmente a consolidação, ou seja, os resultados consolidados para uma empresa coligada ou controlada. Aí nós entramos na incorporação, a sociedade incomandita por ações. O que é uma sociedade incomandita por ações? Terá o capital dividido em ações e reger-se-á pelas normas